Então vamos dar início a esta live de hoje, os regentes de 2024 à luz da Umbanda. Então, o objetivo desta live é nós falarmos, à luz da Umbanda, quais são os regentes para 2024. Num trabalho que foi realizado junto a um grupo, né, que foi como se fosse uma live também, pelo Zoom, nós falamos sobre o regente de 2024, à luz da astrologia, que é Saturno. E falamos também sobre o regente de 2023, que o planeta Lua, que na astrologia a Lua é um planeta, o Sol também é considerado um planeta, entre os 7 planetas principais. E hoje, então, nós vamos ver a luz da Umbanda. Então, primeiramente, nós temos que entender e perceber o que é a Umbanda. A Umbanda, ela é o espiritismo afro, ou, né, relacionado com aquele povo africano que, chegando tanto à Europa como depois também nas Américas, ele levou consigo a sua cultura, a sua tradição, os seus conhecimentos, de acordo com a natureza. Então, os africanos, como índios, né, podemos colocar assim como também os indígenas lá no Brasil, tinham a sua própria cultura, o seu próprio conhecimento, a sua própria maneira de lidar com a natureza e a forma como eles também viam a natureza. Eles não viam a natureza única e exclusivamente como animais, como plantas, como a água, como o vento, o sol, a terra. Eles viam tudo isto como tendo espírito. Então, o espírito da terra, o espírito do ar, do vento, o espírito do sol, o espírito da luz, o espírito das trevas, o espírito das árvores, os espíritos dos animais, tanto que em muitas culturas indígenas nós sabemos que existiram e ainda existem os chamados totens. Então, os totens nada mais são do que um conjunto de espíritos da natureza, principalmente na forma de animais, que depois o xamanismo moderno, né, veio a colocar o poder do animal interior e etc. Então, era e é uma forma deles, então, estarem em contato com esta outra parte da natureza, que seria a sua parte energética. E, ao mesmo tempo, a sua interação com aquilo que é chamado de Gaia, né? Na atualidade. Antigamente, era simplesmente a mãe natureza, certo? Então, a Umbanda, ao chegar no Brasil, através dos escravos, dos negros, né, escravos, ela teve que se revestir, vamos colocar assim, com aquilo que todos os brasileiros, e aqui também os europeus ocidentais, estávamos habituados, que era o catolicismo, a Igreja Católica. Então eles procuraram, dentro desta relação dos orixás, né, desses seres da natureza, e a sua, consoante a sua personalidade, os seus aspectos, as suas características, qual seriam os santos da Igreja Católica que estariam relacionados ou associados. Então eles começaram a fazer uma associação entre esses orixás, esses seres da natureza,
e os santos da Igreja Católica. Então, eu hoje vou também comentar sobre isto aqui durante esta live. Então, a Umbanda é o espiritismo afro e é o espiritismo relacionado com seres da natureza. Então, orixás, de acordo com a língua Ubá, orixá significa cabeça de luz, certo? Cabeça de luz. E orixás e devas são as mesmas coisas? Sim, são as mesmas coisas. Os devas são os seres, os elementais mais elevados dentro de cada reino da natureza. Então nós vamos ter os devas, ou o deva do ar, o deva do fogo, o deva da água, o deva da terra. Então esses devas são os seres mais elevados. E eles são os tais orixás da Umbanda, também dentro do Candomblé, né? E dentro de outras ramificações dessa cultura afro, tanto aqui na Europa, no Ocidente, como também nas Américas. Então, nós não devemos criar um preconceito em relação à Umbanda. Nós temos que procurar entender, compreender e aprender com eles a relação nossa com esses seres da natureza, com estes seres elevados da natureza e como eles podem nos auxiliar, colaborar com o nosso desenvolvimento. Eles não têm e nem deveriam ter, né, uma questão a nível de uma elevação espiritual do ser humano. Não porque eles são da natureza. Se nós queremos uma elevação espiritual, nós devemos buscar o nosso próprio desenvolvimento. Você ser um médium dentro da Umbanda, assim como também dentro do espiritismo kardecista, ou qualquer outro caminho espírita que tenha, não é um mérito. Não é mérito isso não é mérito. Isto até pode-se dizer que é um karma, porque você vem cumprir uma missão junto à sua família, que é a base inicial do seu desenvolvimento, né? Tanto como pessoa, como personalidade, quanto também a nível da espiritualidade. Como também você vem para auxiliar a humanidade. A humanidade que eu digo, aquela que está próxima de você, a sua comunidade, o seu país, o seu estado, a sua cidade, o seu bairro, né? Dentro desse contexto que eu estou a falar, principalmente. Então você desenvolve a sua mediunidade, né? Aceita primeiro, você tem que aceitar essa capacidade, esse dom que você traz consigo, que certamente você já desenvolveu, né, em outras passagens por aqui. E agora você tem a oportunidade de colocar isto em ação a serviço do próximo. Mas tem que primeiro iniciar a serviço de si mesmo. Como é que a mediunidade ajuda você? Como você aplica a mediunidade para a sua vida? Para o seu desenvolvimento como pessoa, profissional, financeiro, energético e espiritual para você. E a partir dessa experiência que você vai adquirindo com você, não é no atendimento dos outros, como a maioria simplesmente coloca desta maneira. Você só vai atender os outros a partir do que você faz para você, o seu desenvolvimento pessoal. Entende? Isto é importante em qualquer caminho que escolhamos de trilhar dentro deste processo de desenvolvimento da mediunidade. E o médium dentro da Umbanda, ele incorpora o orixá? Não, e nem poderia, e nem deveria. Na realidade, este ser, esta energia, ela acopla-se ao seu campo e, baseado naquilo que você já carrega de ressonância com esta energia, vai vibrar no seu interior. Mas e como é que a pessoa, então, ela muda o tom de voz, ela muda a sua postura, o seu comportamento a nível físico? Obviamente, porque há uma interação.
dentro do seu campo energético, e obviamente que vai interagir com a sua parte mental e emocional. Obviamente que vai, certo? Mas necessariamente, obrigatoriamente, isto não tem que acontecer. Já vou lhe dizendo de antemão. Obrigatoriamente não tem que acontecer. Certo? Eu já estive supostamente incorporado com o meu guia dentro da Umbanda e eu sabia o que eu estava fazendo, eu estava consciente do que eu estava dizendo, do que estava a sair pela minha boca, a partir daquilo que eu recebia e transmitia para as pessoas que estavam à minha volta. Então, eu nunca mudei totalmente, nunca perdi a consciência. Nunca perdi a consciência. Claro que existem níveis, né? E existem tipos diferentes de mediunidade. Isso é verdade, isso é verdade. Mas eu, da minha parte, nunca perdi a minha consciência de quem sou eu e quem é a entidade que estava, então, se manifestando ou se comunicando com a plateia, com o grupo, através de mim. Nunca perdi isso, certo? E, ao mesmo tempo, também em consultas de tarô, ou consultas principalmente de carta cigana, também estive sempre consciente, observando e sabendo tudo que estava acontecendo ali à minha volta. Nunca perdi a minha consciência. Então, obrigatoriamente, você não tem que alterar em nada você para que haja essa atividade desta energia junto ao público, junto às pessoas que estão ali ao seu redor. Outra questão também, que pela minha própria experiência, eu percebi que você não precisa colocar nada na cabeça, participar de nenhum ritual de umbanda ou candomblé, para você colocar coisas na cabeça e ser um pai de santo, uma mãe de santo, para você poder atuar com eles. De maneira nenhuma. E obrigatoriamente você não tem que fazer rituais de matança de animais, que não tem, na verdade, dentro da Umbanda, já é da outra linha, né? Não há necessidade disso. Eu fiz muitos rituais apenas com flores. Flores, apenas flores. Flores, vela, água, só. E o resultado eu obtive igual, da mesma maneira. Então, cabe a cada um refletir o que está fazendo e por que está a fazer, certo? Apenas para contextualizar, eu trago aqui e mostro para vocês das bases das minhas pesquisas referente à questão da Umbanda para esta live, para além daquilo que eu tenho de conhecimento, é este tarô, né? Tarô dos orixás. Ele vem acompanhado de 77 cartas, né? Falando também sobre os elementos da natureza. Ele tem um livro completo com todas as informações necessárias. Também para as minhas consultas, né, eu utilizo esses dois baralhos ciganos. Né? Esse aqui é o Golden Lenormand e este aqui é o Telema Lenormand. Tá? São os que eu utilizo também para consultas online, né, que estou a realizar. Então, na sequência, o primeiro regente de 2024 é Omulu, também chamado de Chapanã, Obaluayê, Babaluayê. Tá? Omulu, eu tive um contato com ele certa vez, não foi por vontade própria, não foi, sinceramente não foi, eu estava em estado, eu estava fora do corpo, né? E cheguei, me vi caminhando, né? Eu estava caminhando dentro de uma aldeia indígena, a princípio, ou em África, e fui caminhando em direção a uma tenda. E de dentro da tenda sai esse ser. Ele vem ao meu encontro, dança na minha frente, tudo, não fala nada. Dançou na minha frente, tudo, e eu estive ali participando, e de repente eu era ele, eu era ele, eu é que estava a dançar, eu é que estava fazendo todo aquele ritual, vamos dizer assim, através da dança, né? E aí depois eu comentei com a minha irmã,
comentei com algumas pessoas do meio, e eles disseram, pô, isso é muito bom, isso é um bom sinal, etc. Então, até ali eu nunca tive contato e nem sabia que quem era o Mulu, certo? Não sabia mesmo, não sabia. Porque a minha falecida avó, que era mãe de santo, já pronta, e que ela tinha o congá, que é um altar em casa, ela não tinha este ser lá representado. Então eu não conhecia, certo? Então, o Mulu, como primeiro regente do aqui dentro da nossa live, ele vem trazer uma energia de cura. Ele, você vê, ele está vestido, né, com uma vestimenta de palha. Esta vestimenta de palha cobre completamente o corpo dele, exceto os braços e as pernas. E ele é considerado, ele é chamado de o curador, né? O curador, o santo que cura a peste e a varíola. É assim que ele é chamado. Tá? E diz a lenda, né, que ele cobriu o seu corpo com esta palha, né, palha da costa, justamente para esconder as cicatrizes que ele carrega relacionado né, relacionado relacionado com essas doenças que ele cura. Então ele criou, ele botou essa roupa para esconder essas cicatrizes, essas marcas das doenças, porque pela lenda diz que ele, ao curar essas pessoas, ele trazia a doença para si, né? E aí ele tratava nele a doença, não mais na pessoa, que a pessoa agora já estava curada, tá? Então, o Mulu, ele fala de saúde principalmente, relacionado com saúde. Saúde tanto a nível da parte das articulações, dos ossos, aí entra também a arcada dentária, né, os dentes, como principalmente da parte dermatológica, a pele, certo? Então, dentro dessa questão, nós temos que entender que o movimento que ele faz um movimento com os braços, né, de trás para frente, e ao mesmo tempo ele dança rapidamente com as pernas, que é representando um ritual, um ato de varrer, de limpar. Então ele limpa a energia da pessoa, ele limpa o campo áurico da pessoa e ele limpa também o organismo da pessoa quando ela está carregando determinados humores negativos, né, que podem gerar doenças. Então, grande parte do público que chama o Mulu, né, que invoca o Mulu, é justamente para a saúde. Ele está indiretamente relacionado com Jesus o Cristo, né, que seria Oxalá dentro da Umbanda. Também está relacionado com São Roque e São Lázaro. E Lázaro, São Lázaro, né, é aquele que tem feridas, né, chagas nas pernas, demonstra chagas, e os cães eles vêm para lamber as chagas de São Lázaro, né? Então até existe uma pomada chamada minâncora no Brasil, eu acredito que ainda exista, aqui eu não sei em Portugal se existe, que antigamente a figura era deste santo, o São Lázaro. Mas depois eles mudaram para Santo Antônio, botaram a figura de Santo Antônio, não sei por que motivo, sinceramente. Então esse regente, ele tá revestido de características de grande concentração, uma análise crítica, muitas vezes a maneira como ele expõe as coisas pode ser até de uma forma meio ácida, meio assim, muito que fere, né? Mas na verdade ele tem essa postura porque ele é um ser que ele vai direto ao ponto, né? E muitas vezes o objetivo dele é realmente de cortar determinada coisa,
certo? É cortar a ignorância, cortar a preguiça, cortar o medo, cortar certas coisas, certas crenças que a pessoa carrega e que no final, né, não está contribuindo, colaborando com o desenvolvimento da mesma. Ele também tem um alto senso de fraternidade e espiritualidade. O temperamento dele é caridoso, humanitário, porque ele está a serviço da humanidade. Ele se coloca à disposição e até se sacrifica por, por serviço à humanidade, para ajudar a humanidade, colaborar com a humanidade. Ele contém uma imaginação muito forte e uma mente organizadora. Ele é sensível à dor física, às pessoas que sofrem de algum tipo de mal ou de dor, e também dores espirituais, né? Ao mesmo tempo também, ele representa, por exemplo, numa consulta de tarô, numa consulta de cartas ciganas, quando se fala sobre saúde e sai a carta representando este ser, esta entidade, este orixá, representa o fim daquela doença. Então, se a pessoa está perguntando, fulano de tal passou por um problema de saúde, será que ele vai conseguir vencer? Sai essa carta, significa que sim. Principalmente, óbvio, se ela está rodeada de outras cartas positivas para reforçar esta questão. Ou então, vai representar naquele primeiro momento que a pessoa vai ter uma boa recuperação, uma boa melhora do seu estado de saúde, certo? Agora, se a questão é negativa, aí vai representar que realmente a pessoa ela vai permanecer doente, ou até mesmo poderá sobrevir à morte, ou então ele vai trazer o significado daquela doença, que normalmente tem a ver com processo psicossomático, certo? Que é uma das partes que ele atua. Outra questão também, fora dessa parte da saúde, ele pode também, junto com cartas negativas, dizer que aquela pessoa ou o consulente poderá estar entrando numa vibração de ostralismo, que é se fechar numa casca, né? Como uma ostra, buscando estar sozinho, ou vivendo na solidão, ou ficando solitário. Mutismo quer dizer a pessoa pode vir a trazer a desenvolver um problema mesmo de comunicação. A pessoa se tornar muito introspectiva e até reclusa, e, obviamente, problemas psicológicos relacionados com conduta e comunicação. Certo? Se a pessoa também está perguntando sobre saúde e esta carta sai, mas ela não está apresentando nenhum quadro ainda de doença propriamente dita, pode representar também que ela deve fazer um check-up e ficar atenta aos sintomas que ela está a ter. Certo? Então, esse seria o Mulu. Neste momento, eu estou fazendo uma apresentação dos 3 orixás que vão estar regendo 2024. O segundo regente é Exu. É uma entidade um tanto quanto, né, que muita gente tem o pé atrás, o pessoal não entende muito bem o significado, o pessoal leva sempre para o lado negativo, ruim, tenebroso, pinta como entidades que têm chifre e que têm rabo, na ponta tem um triângulo, como um diabo ou coisa desse tipo. Mas não, pessoal. O Exu, na maioria das vezes, não, desculpe, mas uma grande parte deles, ou uma parte desses Exus, são seres humanos desencarnados. Foram personalidades que tiveram algum tipo de poder enquanto vida, né? Seja poder com dinheiro, poder social, poder político, poder empresarial, algum tipo de poder eles tiveram, até na própria medicina. Foram pessoas que brilharam nesta área e que tiveram muito dinheiro, ostentaram muito, né? E como usaram de uma maneira má, errada, né? A partir dos resultados deste uso do poder ou desse abuso de poder, então eles passam a ficar presos, entre aspas, como castigo numa dimensão astral,
e eles são obrigados, então, a cumprir o karma, ao invés de ter novamente um corpo físico e cair novamente no mesmo erro através de uma personalidade. Então, eles ficam no astral e então, eles têm que cumprir o karma trabalhando pela humanidade. Foi isso que o senhor Exu me explicou, certo? Foi isso que ele me explicou. Então, ele até ele disse, né? Muitos na Terra têm rabo e chifre e não sabem que eles não têm, certo? Então, é a maneira deturpada das pessoas é que que coloca esta ideia, mas eles não têm nada a ver com isso. Agora, que eles têm a ver com uma energia dinâmica, uma energia forte, uma energia vulcânica, até podemos chamar, sim, eles têm. Claro que tem. E por isso que, de alguma forma, as pessoas criaram algum tipo de medo, certo? E Exu não tem apenas um, é uma falange, vamos colocar assim, é um grupo de Exus, né? Mas o principal deles, que é o Exu das encruzilhadas. Esse é o principal. Exu das encruzilhadas. Rei das encruzilhadas. É o senhor dos caminhos. Então, aonde ele governa, vamos colocar assim, é no cruzamento de 4 caminhos, que na verdade é uma encruzilhada, onde nesta encruzilhada 7 quadras para frente, 7 quadras para trás, 7 quadras para a direita, 7 quadras para a esquerda, não tem outro entroncamento, outro um beco ou um caminho ou alguma coisa que quebre. Pelo menos até 7 quadras não pode ter. Caso contrário, já não é mais uma encruzilhada, certo? Então, a encruzilhada é justamente o cruzamento de caminhos, onde vão dar 4 direções, e até 7 quadras do centro não pode ter caminhos, becos, aí quebrou a encruzilhada, já não é mais a mesma vibração, certo? Então, o trabalho dele principalmente, né, do Exu dos caminhos, ou o rei das encruzilhadas, é abrir caminhos. E este abrir caminhos é abrir caminhos a nível material, a nível profissional, a nível pessoal, a nível de carreira, ou aquilo que você escolheu para a sua vida, no sentido de manutenção da sua vida, no sentido profissional e no sentido de trabalho, ok? Dinheiro. E esse é o principal trabalho que ele faz, abertura de caminhos. Para você ter um direcionamento mais claro, mais objetivo, para você alcançar o objetivo que você tem. Este é o principal trabalho dele, certo? Principal trabalho. No caso, ele é celebrado no dia 24 de agosto, dia de São Bartolomeu, pela Igreja Católica. Tá? As pessoas consultam com o Exu porque o Exu ele tem um conhecimento fantástico da psicologia humana. Fantástico. E ele sabe também, como um mestre, a problemática dessa mesma psicologia humana. Ele entende, ele conhece e ele sabe. Então, quando a pessoa consulta com ele, ele já sabe o que está lá nos meandros das perguntas, das questões que a pessoa traz. E aí ele esclarece para a pessoa aquele processo. Tá? Normalmente é oferecido para o Exu bebida alcoólica, tabaco, charuto, né? E aí foi perguntado certa vez para ele por que as pessoas ofereciam esse tipo de coisa. E ele disse: não, isto é uma oferta para que eu possa baixar a minha vibração para um astral inferior e assim poder interagir com o ser humano. Essa foi a resposta dele. Veja bem o que foi dito. Baixar ao astral inferior para poder interagir com o ser humano. Não é por mero acaso aquilo que foi falado, né? A questão da problemática psicológica
e mental do ser humano. Tá? Então, ele é considerado aquele que inicia, aquele que dá o pontapé inicial, aquele que abre a porta, aquele que abre o caminho, aquele que dá o passo assertivo e que orienta a pessoa a dar esse passo assertivo, com mais determinação. Ele. Sem ele, não há desenvolvimento. Não há desenvolvimento no terreno espiritual. Ele é um mediador. O Exu, ele é um mediador entre os homens e os orixás superiores. Ou, né, os cabeças de luz, né, os orixás. Tá? Ele também tem a função de limpar e fazer o descarrego, tanto da aura, do campo energético da pessoa, como do ambiente aonde ele está. É ele que faz isso. E aí também, aqueles que ele comanda, né, vêm também para fazer esse processo de limpeza. Então, tudo aquilo que é energia muito densa, muito pesada, é ele que vem trabalhar. Certo? É eles que vêm trabalhar. E eles trabalham sobre ordens de seres cada vez mais elevados. Entre eles, obviamente, se você já chegou lá, né? Vocês que estão assistindo, já chegaram lá, São Miguel Arcanjo, né? Então, dentro das hierarquias mais elevadas, está lá São Miguel. Então, ele faz parte desse grupo também, dessa falange, para fazer a limpeza de energias mais densas, que São Miguel muitas vezes não pode atuar. Não pode. Então, ele manda esses seres mais próximos de nós, que têm uma vibração mais próximas de nós, para fazer esse trabalho de limpeza mais pesada. Tá? Foi perguntado para ele, isso já não fui eu, né? Foi perguntado para ele por que ele carrega um tridente na mão, né? Então, a resposta que ele deu para essa pessoa que o questionou foi que o tridente representa a era de peixes, que está relacionado com Netuno, né? Que a era de peixes tem a ver com água, né? E tem a ver com Jesus o Cristo, que iniciou-se com o ano zero, né, de Jesus Cristo. Então, a era de peixes. Então, a era de peixes, por isso o tridente. Mas o tridente também vem a representar, que faz parte da era de peixes, aquela questão da pessoa ela levantar os braços, né? A parte central, as duas hastes da direita e da esquerda, a pessoa apontando para o céu e suplicando, pedindo ajuda e proteção divina. É uma representação, o tridente também nesse sentido. Tá? O Exu, ele também está relacionado com o gato, e ele tem como seu acompanhante um gato preto. Todos os gatos, eles têm um poder psíquico, mas o gato preto, ele tem muito mais desenvolvido esse poder psíquico. Entre todos os gatos, o gato preto, ele é o mais energético, é aquele que tem mais poder para abertura de portais e comunicação com o outro lado, principalmente o gato preto. Tá? Todos os gatos têm, mas o gato preto é superior a todos os outros gatos. Tá? Ele carrega uma energia viril, uma energia relacionada com o órgão sexual reprodutor masculino, para representar essa energia forte, essa energia de luta, essa energia de poder, essa energia de ir ao encontro, essa energia de derrubar obstáculos, de vencer batalhas, de superar, né, questões dificultosas, negativas, obstáculos. Por isso que ele traz essa energia. Ele é representado por uma energia inocente, mas ao mesmo tempo de sabedoria, devido à experiência que ele tem, por ser um grande conhecedor da vida. Ele tem uma energia infatigável, empenhada, de sacrifício para atingir os objetivos que ele quer. Ele tem essa força. Uma personalidade leal e fiel, um bom companheiro, um bom sócio, um bom amigo, que realmente ele ajuda aquela pessoa
a ela se desenvolver e ela conquistar aquilo que ela quer. Ele realmente ajuda. Ele também colabora na comunicação escrita e verbal, certo? Ele está associado a todo grupo de confraternização, associação e loja. Ele tem um sentimento fraternal e comunitário. Tá? E a energia dele está voltada para aquela pessoa, principalmente que, para além do conhecimento que tem, para além das coisas que busca, ela busca também verdadeiramente, um caminho de desenvolvimento espiritual. Tá? Se a energia dele está envolta com cartas negativas, dentro de uma tiragem de carta cigana, baralho cigano ou tarô cigano, então vai representar infidelidade, frigidez ou impotência, falta de libido, perturbação emocional, preguiça, falta de energia. Tá? Essas vão ser as contrapartes negativas dessa questão do Exu, certo? E o terceiro regente para 2024 é Iemanjá. Iemanjá, Nossa Senhora das Águas, Nossa Senhora dos Navegantes, relacionado com a Igreja Católica, né? Ela carrega uma coroa de prata, que é o seu metal principal, ou então, em outras representações, a coroa é de búzios, né? Ou cauris. Ela tem uma estrela do mar no centro, isso em outras representações, e um peixinho de prata na correntinha de prata que ela carrega no pescoço, e um pingente com o símbolo de um peixe de prata. Ela derrama sobre as águas, né, como pode ver na imagem, pérolas. Então ela é considerada a mãe de todos os orixás, certo? De todos. Mas tem alguns orixás que estão relacionados com uma outra mãe que é chamada de Naná. Naná, que é também uma Iemanjá, só que mais velha, certo? Ela esteve associada e ligada a um rio chamado Rio Ogum, na África, antigamente. Este Ogum não tem nada a ver com o orixá, é o nome de um rio, certo? Por quê? Porque ela está relacionada com as águas, certo? Então era um rio. Depois é que tomou-se uma característica de ser do mar, certo? Por isso que ela é chamada de Rainha do Mar. E ela normalmente é celebrada no dia 2 de fevereiro, certo? E aí lá no Brasil a gente vê as pessoas com barquinhos de madeira, com pintado em azul e branco, a largar no mar, com flores, com pedidos para ela, né, no caso. Então ela tem como energia, como característica, uma mulher respeitada, uma mãe carinhosa ou em estado maternal, quer dizer que ela está a gerar. Ela representa a gravidez e também representa o parto. Ela traz uma energia de casamento, de união ou compromisso. E também ela representa uma mulher digna, mandatária, que zela pela sua posição, responsável. É sensível à dor física e emocional sentimental do ser humano. Ela vai reger as zonas sexuais e erógenas e o órgão reprodutor feminino, para além do aparelho circulatório e urológico. Urológico está relacionado com a parte urinária, né, os rins. Também ela está relacionada com a riqueza, o bem-estar material, as honras, a boa vida, o luxo, o sentido social e humanitário. E ela, normalmente numa tiragem, quando a pergunta é referente a uma empresa, um negócio, saindo a carta que representa ela nas cartas ciganas ou no tarô, representa que essa empresa vai ter sucesso. Tá?
Se essa carta sai rodeada de cartas negativas, então vai significar perda de valores, perda de bens, fechamento de empresa, pedido de falência, notificação de falência, né? Irritabilidade de alguém superior e que a pessoa deve ir lá pedir desculpa para esta pessoa, porque a irritabilidade desse superior tem fundamento, tem fundamento. Então a pessoa deve ir lá pedir realmente desculpa. Também está relacionado com divórcio e separação. Se está rodeada de cartas negativas. Certo? A partir desta apresentação desses três orixás, qual é a conclusão que nós chegamos? Então, nós vamos fazer agora aqui, para além da apresentação dos orixás, essa correspondência com as cartas ciganas e o tarô. Então, você vê que o Exu, como foi falado, ele está relacionado nas cartas ciganas com o cavaleiro, que até é a capa aqui deste oráculo, né? Das cartas ciganas, Telema Lenormand, o cavaleiro. Né? E você vê aqui a carta do imperador, do mago, dentro do tarô Rider-Waite. Certo? Então, se Exu está falando de abertura de caminhos, está falando de limpeza, está falando de terra, porque elemento terra, elemento vulcânico, fogo, ele está relacionado com o mensageiro, ou o cavaleiro nas cartas ciganas. E o mago, então, o que ele vai estar trabalhando durante o ano de 2024? O quê? A parte material. Tudo que tem a ver com estrutura material. Tudo, tudo. E quando a gente fala de estrutura, não estamos falando de estrutura única e exclusivamente de prédios, de empresas, de casas, de negócios. Estamos falando da energia estrutural, tanto social, financeira, cultural, de uma sociedade, onde nós estamos inseridos. Então, ele é um mensageiro de algo. E esse algo é positivo ou negativo? Depende de como a pessoa se posiciona. Depende de como essa pessoa se posiciona. Então, ele vai estar abrindo caminhos, ele vem para abrir caminhos no ano de 2024, como foi mostrado da encruzilhada, né? Ele vem abrir caminhos para o novo que vai chegar. Para as boas, para as coisas novas que estão chegando para a humanidade. Mas lembre-se, ele também faz limpeza e descarrego. Então, se ele é o mensageiro de algo novo, ele tem que limpar o que é velho. Ele tem que contribuir com essa limpeza do velho. Então, como mensageiro, e como ele tem uma energia masculina, uma energia vulcânica, uma energia de fogo, com certeza haverão erupções vulcânicas para o ano de 2024. Em alguns lugares que tem vulcão, e provavelmente até algum lugar que há muitos anos aquele vulcão não se manifestou. Poderá vir a se manifestar, porque representa essa energia de limpeza, de purificação, de soltar, né? De queimar da atmosfera do planeta, da aura do planeta, toda e qualquer energia negativa densa que esteja lá para criar obstáculo e dificuldade para essa mensagem nova, essa novidade que ele traz, né? Que ele vai trazer, que ele vai conduzir. Como o mago, aí você vê ali a luminástica, que é o santo 8 em cima da cabeça. Ao mesmo tempo ele tem um bastão que ele aponta para o céu e com a outra mão ele aponta com o dedo para a terra. Então quer dizer, assim na terra como no céu, assim no céu como na terra. Né? O hermetismo está aqui, né? Ele tem diante de si todos os materiais que representam os 4 elementos da natureza, né? A taça, a água, o emocional, a espada representando a mente e o elemento terra, metal, ar. Tem o bastão, que representa o elemento fogo,
né, que tem a ver com a força de vontade, o ânimo e o desejo, e o pentáculo, ali com a estrela de 5 pontas, que representa o elemento terra, elemento material, dinheiro, finanças. Então, o mago vem para mexer com estas energias aí. E ele vem colocar para a humanidade. Ok, o que é que você tem? Aqui estão as ferramentas que você já conhece. Como é que você está lidando com essas ferramentas? Você está sendo o mago da sua vida? Você está pegando as ferramentas e criando com elas o seu caminho, o seu sucesso, a sua realização, a sua transformação? Está. Você está conseguindo e você está fazendo por isto, com as ferramentas que foram lhe dadas, esta abertura e este desenvolvimento para você estar na Terra ligado às energias superiores, elevadas e divinas, espirituais, para você ser um canal também dessas energias aqui para a Terra, você está, se não está, o Exu vai mexer com essa energia. Vai balançar com essa energia. E para balançar com essa energia, ele tem que limpar algum obstáculo. Que ou você mesmo criou, ou lá fora está a criar. Por algum motivo, por alguma situação, pessoas. Então ele vem para limpar, ele vem para varrer, ele vem para mexer. No mínimo dos mínimos, para você perceber, puxa vida, isso aqui não está me conduzindo para lugar nenhum. Isso aqui não está me ajudando em nada. E aí ele vai lhe dar a motivação, o ânimo, vai lhe ajudar, né, a impelir você a chegar, não, então eu vou tirar isso da minha vida, eu vou tirar isso, vou tirar isso, vou tirar aquilo, porque está criando obstáculo na minha vida, eu não estou conseguindo me desenvolver. Não estou conseguindo ir para frente com as coisas que eu quero. Isso ele vai fazer. No mínimo, como uma ideia, uma mensagem que você recebe através de um sonho, através de uma pessoa que vem falar com você, que você nunca viu na vida, ou um colega ou uma colega que chega para você e diz uma coisa que ela nunca diria aquilo para você, ou você vê um painel, você vê uma propaganda, você vê um outdoor, você ouve uma música, alguma coisa vai vir para trazer essa mensagem para você e dizer, tá na hora, vamos lá, vamos se mexer, vamos andar. Tem que caminhar, tem que andar para frente. Mensageiro. Certo? Então, o Exu para 2024, ele vem para fazer isto. Para quem está preparado, o caminho já vai estar aberto. E ele vai abrir mais ainda o caminho e vai mostrar a direção para aquela pessoa. Se a pessoa não está preparada, então ele vai ter que primeiro mostrar para a pessoa onde é que está o obstáculo. E a pessoa vai ter que enxergar o obstáculo, aceitar que aquilo ali não serve para ela e que está criando problemas para ela, e ela vai ter que tomar uma decisão e fazer por tirar. Se ela não fizer isto, aí ele vai fazer. Aí ele vai tomar uma atitude. Porque ele é ação. Entendeu? Ele é ação. Então, esse regente, ele é um regente que vem para mexer com as estruturas, para abalar com as estruturas. E como ele está relacionado também com o elemento terra, obviamente que poderão haver aí terremotos que vão mexer também com as estruturas de alguns lugares, de alguns países, para ver se a humanidade ela acorda, né? E chega, pô, realmente tem alguma coisa aí que na natureza eu não acreditava que estava em desequilíbrio, mas estou vendo agora que está. Essa é uma das coisas que ele vai trazer, certo? O segundo regente, né, que é o Mulu, ele está associado com a carta 10, porque tem a palha e também tem a foice, que representa também aquilo que ele faz, né, que é o cortar, e que representa também a limpeza, né, o varrer, a limpeza. E o eremita, que é a sabedoria. Então, olha só, que coisa mais interessante, né? Então, o Mulu para 2024, ele vem dizer para nós o quê? Arcano 10, número 10, olha o número 10 ali na carta. Né? Ele vem dizer para nós o quê? Vai haver uma mudança. As mudanças estão próximas. Certo? E essa mudança começa primeiro por você decidir fazer a mudança, estabelecer a mudança, ou o destino vai assumir e trazer a mudança para você. Se o destino assumir fazer isto, ele não vai perguntar para você
em que área você quer e aceita a mudança. Não, não vai. Ele simplesmente vai fazer a mudança e está acabado. Agora você se desenrasca com aquilo que vem como consequência. Mas se você decidiu aonde vai mudar, o que vai mudar, aí você tem a energia a seu favor, que vai lhe dar todas as ferramentas, todas as habilidades e capacidades para você fazer e estabelecer aquela mudança na sua vida. Seja em qualquer área que você queira, certo? Ao mesmo tempo também que ele, como é relacionado com a saúde, ele está falando. Omulu até é representado por um Omulu criança, jovem, desculpe, criança não, jovem, e um Omulu velho, certo? Jovem quer dizer, traz novidades. Novidades em que sentido? Novidades a nível da saúde. Curas que vão ser descobertas, novos medicamentos, novas técnicas de tratamento, de terapia e etc. Isso ele traz. Mas, ao mesmo tempo, ele traz, como ele tem a sua outra contraparte, o Omulu velho, poderá vir novamente algumas doenças que a humanidade dizia, isso já foi erradicado. Poderá ressurgir novamente no ano de 2024 para mostrar para a humanidade, olha aqui, ó. Nada é garantido. Não tome nada como garantido. Certo? E os descuidos que a humanidade tem, a nível de cuidado pessoal, alimentação, a própria espiritualidade que é meio no oba-oba, tudo isso contribui, e a sua parte psicológica, emocional, que é muito desequilibrada, tudo isso contribui para que certas energias, elas voltem a vibrar novamente. E o Mulu está dizendo isso. Poderão vir doenças antigas se manifestar numa região ou noutra no mundo, né, que todo mundo acreditava que nunca mais ia se ouvir falar nisto. Poderá. Certo? Então, vou repetir. Como ele tem uma energia de jovem, ele traz novidades a nível da saúde, a nível de tratamentos, a nível de terapias. E quando eu estou falando de terapia, estou falando tanto de terapias alternativas, né, como a própria medicina em si. Né? Mas também, como ele tem essa outra contraparte do velho, poderá trazer novamente à tona algum tipo de doença viral, alguma coisa que se achava 100% erradicada da humanidade. Como eremita, ele vem então mostrar, olha aqui, ó, a humanidade já deveria estar num outro nível, num outro patamar de desenvolvimento e espiritualidade e sabedoria. Porque a maior parte da humanidade está numa espiritualidade de conhecimento e informação. Não é de conhecimento de prática e desenvolvimento que traz a sabedoria que o eremita está a falar. Não. A maior parte da humanidade não. Não. A gente tem que parar e olhar o que está acontecendo ao nosso redor e a gente vai ter certeza disso que eu estou falando. A gente não pode mais continuar vivendo no sonho e numa fantasia e numa ilusão. Certo? Porque tem quantos grupos de espiritualidade, de meditação e de não sei o que dentro do Facebook. Não sei quantos grupos tem, mas tem dezenas de grupos. Dezenas de grupos. Mas não significa que os grupos eles estão realmente trabalhando nesse processo. Não significa. E não significa que as pessoas que estão ali, né, que acompanham os grupos, que elas estejam fazendo alguma coisa. Não estão. E tem muita gente que acha que tem entendimento da espiritualidade, que na verdade, quando você for ver na prática, ela não tem o entendimento que ela intelectualmente acredita que tem. Porque intelectualmente ela tem. Mas na prática da vida, no dia a dia, você vê que ela não tem esta sabedoria. Porque ela não aplica esta. Ela não utiliza esta. E confunde com um monte de coisa. Tem gente que vai fazer retiro que, sinceramente, eu não sei onde é que é esse tal retiro e o que essa pessoa do retiro ela faz durante o retiro. A pessoa paga um valor, muitas vezes astronômico, para participar de um retiro, onde ela tem que se deslocar de avião, ela tem que pagar a estadia, ela paga ainda para participar do retiro, tem que pagar o valor do retiro,
que pode estar incluído a estadia, que pode estar incluída a viagem. Pode. Na maioria das vezes, não. Está apenas a estadia e a alimentação. Mas o que a pessoa faz naquele retiro? Que quando ela sai de lá e vem para a vida, não mudou nada. Eu participei de retiros furados até aqui na Ilha da Madeira, e realmente eu cheguei, pô, se era para isto, eu pagava um hotel e ia relaxar no hotel. Porque durante grande parte do retiro, não tinha atividade nenhuma. Uma palestra ou outra, uma atividadezinha de manhã, uma outra atividadezinha qualquer à tarde. Pronto, terminou, vamos agora para o jantar, agora vamos relaxar, todo mundo para a cama, dormiu, de manhã acordava. Se é para isto, eu vou para um hotel. Entende? Então, é isto que a gente tem que perceber. E a sabedoria do eremita, ele está dizendo isso. Quem é que realmente está mostrando a luz para você? Quem é que realmente está indo na frente iluminar o caminho espiritual para você? Quem? Você tem que saber, você tem que perceber, você tem que discernir isso. Caso contrário, é fácil cair no engodo, na enganação, na mentira, ou muitas vezes até na ignorância da outra pessoa que se acha guia de alguma coisa. Porque ela não é guia de nada, ela não é guia nem dela mesma. É isso que a gente tem que perceber. É isso que a gente tem que estar atento. E aí é que entra essa questão do Omulu, das máscaras que vão cair ao longo do ano de 2024. Vão cair máscaras. Pessoas que levantam as mãos e dizem namastê, fazem verencial, né? Venha já. Vocês vão ver que a maioria dessas pessoas usa o termo porque se tornou popular. Mas ela não é nada daquilo do namastê, ela não é nada daquilo da paz inverencial, ela não é nada daquilo do bem-aja. Ela não é. Ela não vive isso na vida dela. É um termo. Como dizer obrigado, como dizer até amanhã, como dizer até logo, boa noite. É um termo que a pessoa colocou na sua vida, mas na prática ela não é nada daquilo. E muitas máscaras vão cair. E pelo aquilo que se sabe, as máscaras que começarem a cair em 2024 vão cair definitivamente. Não tem retorno. Não tem aquela coisa de, foi desmascarado hoje, mas amanhã essa pessoa ela inventa outra coisa e ela se eleva de novo. Não. A máscara vai cair mesmo, total, em 100%. 100% mesmo. É o que está sendo prometido. A partir de 2024. Né? E como eremita, o eremita o que é? É você soltar. Né? É você soltar. O que você tem que soltar? O que você tem que limpar? O que você tem que tirar? Que está tomando espaço na sua vida, tomando espaço na sua casa, tomando espaço na sua mente, tomando espaço no seu coração, que não tem como entrar nada novo aí, porque já está cheio. Cheio, está repleto. Não tem espaço, não tem lugar. Então você tem que tirar, tem que limpar, tem que desobstruir, para que entre coisas novas, coisas boas na sua vida que tanto você deseja. Certo? Tem que limpar. O eremita está dizendo isso. Então, você tem que buscar a sabedoria, ser sábio. O saber vai ser muito mais importante do que o ter, a partir do final de 2024. A partir de 19 de novembro, pode apontar isto aí em qualquer papel, ou na sua agenda de 2024. Aponte isso. A partir de 19 de novembro de 2024, o saber vai passar a ter mais importância do que o ter. Quem até agora se posicionou única e exclusivamente para ter garantias, para ter regalias, para ter isto e aquilo, no ter, vai perder espaço. Porque o novo mundo vai valorizar quem tem conhecimento e sabedoria. É esta moeda
que vai ser a paga para se estar no topo da sociedade, a nível profissional, a nível financeiro. É isto que vai estar. E, ao mesmo tempo, também existe já uma onda de energia trazendo uma proposta minimalista de vida para as pessoas. Veja bem o que eu coloquei. Proposta minimalista de vida para as pessoas. Agora você traduz do seu jeito. O que é essa proposta minimalista inicial? Como isso vai ser na sociedade? Como é que isso vai ser a nível profissional, empregatício, de empresas, de trabalho? Você agora faça as suas análises. Como será isso? Eu sei como vai ser. Sei. Ah? Então, o Mulu fala da saúde, o Mulu fala da sabedoria, fala de limpar o passado, fala de abrir portas para entrar coisas novas na sua vida, mas você tem que primeiro abrir espaço. Você tem que ver os conhecimentos que você tem, aplicar esses conhecimentos na sua vida para você adquirir sabedoria. Só conhecimento e informação não vale nada. Não vale nada. Tá? Ao mesmo tempo também, o eremita, juntamente com esta carta, é corte com o passado. Então, ligações com o passado que você tem, aquele familiar que morreu, aquela pessoa lá do seu passado que você amava, aquela pessoa que você espera, aquela pessoa que você não quer ver nem pelas costas, aquela pessoa que você tem mágoa, aquela pessoa que você ainda não conseguiu ou não quer perdoar, você vai ter que fazer esse trabalho ao longo de 2024. Preferivelmente até agosto de 2024. Preferivelmente. Tem que fazer o trabalho, tem que fazer a libertação dessas questões negativas do passado e começar a trabalhar o desapego. O desapego. Começar a trabalhar o desapego. Tá? Fortemente, em todos os sentidos. E agora a correspondência, né, de Iemanjá, a deusa mãe, né, é um navio dentro aqui do baralho cigano, ou cartas ciganas, ou tarô cigano, e a lua no tarô. Então, o navio ele está falando de coisas que estavam sendo prometidas. Veja bem, olha, veja como eu vou colocar a coisa, né? O navio está falando de algo que há muito tempo está sendo falado, comentado, prometido, e que agora chega. Agora vai chegar. Então, muita coisa que muita gente falava lá desde 2017 ou de 2021, muita coisa que era falada sobre a nova era, sobre não sei o quê, sobre isso, sobre aquilo, agora já não vai ser mais aí só uma promessa. Agora a coisa chegou. Em 2024, isto chega e começa a se estabelecer. Vai se estabelecendo. Certo? Vai se estabelecendo. Isso é um navio. O navio está falando de algo antigo, algo de muito tempo atrás, certo? E que se torna agora uma realidade. Você sabe que o navio, entre as viagens, né, é o mais lento. É o mais lento que tem. Né? Um comboio, um autocarro, e um avião, então nem se fala. Tudo é mais rápido do que uma viagem de navio. É mais rápido. Se houvesse, por exemplo, da Ilha da Madeira, uma ponte que ligava a Porto Santo, e nós colocássemos o lobo marinho para fazer toda a trajetória até o Porto Santo, por mar, e um carro indo por esta ponte, o carro chegaria primeiro.
Então, toda viagem de navio, toda viagem por mar é mais lenta. É mais lenta. Então, significa que todo o processo de transformação e mudança, ele vai acontecendo gradativamente ao longo dos próximos 20 anos. De 2024 a 20 anos para frente. Gradativamente. Mas não crie uma fantasia, uma ilusão que o gradativamente vai ser uma coisinha aqui, depois passou mais 3 anos, outra coisinha, passou mais 5 anos, outra. Não, não, não vai ser assim. O gradativamente é o boom. O boom mesmo vai acontecer gradativamente. Mas as mudanças, elas vão acontecendo. São degraus. Certo? Não se iluda que vai ser demorado. 20 anos não é demorado. Certo? E não pense que só lá daqui 20 anos é que a coisa vai realmente estar transformada. Não, não. Ao longo de 20 anos, a transformação vai acontecendo. Certo? Esta é a proposta. Tá? E a Lua está falando de ilusões, fantasias, preguiça, má vontade, coisas levadas na brincadeira, no oba-oba, muito fantasiosa, muito coisa de Alice no País das Maravilhas. Isso tudo vai cair por terra. O ano de 2024 não é ano para a pessoa ficar perdendo tempo. Não é ano de ficar ali se distraindo com coisas. Coisas emocionais, coisas lindinhas, coisas queridinhas, e disso e daquilo. Não é ano para isso. O ano de 2024 é um ano de trabalho. Trabalho. Se você lembrar como é que eram as caravelas antigas, era no remo, né? Braçal. Tava lá os escravos no porão. Né? E aí tinha um cara com tambor, bum, pum, 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 fazendo a marcação. Fazendo a marcação. Para que o barco andasse. Né? Então, se você quer andar mais rápido, então você coloca um motor a gasolina ou a gasóleo para que essa lancha lá, ande mais rápido sobre a água. Mas se você quer andar devagar, não significa que você vai ficar parado esperando que as coisas aconteçam. Você tem que se mexer, tem que se esforçar. E 2024 vai exigir isto. Esforço. Esforço. Se você até agora não fez nada de esforço, ou acha que fez, então aguarde 2024 para você ver. Aguarde. O que você acha que fez vai ser mostrado para você que ou você realmente fez, ou não fez nada do que você acha que fez. Porque 2024 é um ano de você preparar a terra, tirar o inso, as ervas daninhas, preparar a terra e plantar a semente. Esse é o ano de 2024. Vou repetir: limpar o terreno, preparar a terra e plantar a semente. Este é o ano de 2024. Para que no final do ano já comece a vir os brotinhos. E para depois, a partir de 2025 em diante, a coisa começar a se desenvolver. 2024. Então, se você perdeu tempo até agora, com um fulano, com um ciclano, problema da família, problema do irmão, problema do pai, problema da mãe, problema do avô, problema do governo, problema do Sporting, problema do Porto, problema do Benfica. Esse ano é o ano para você chegar, não, para aí, chega com isso. Onde está o problema na minha vida? O que eu tenho que resolver na minha vida? Para minha vida andar para frente. Onde é que está parado? Onde é que está estagnado isso aqui? Vamos trabalhar, vamos se mexer, vamos fazer. Porque se você levar na brincadeira o ano de 2024, a cobrança vai vir. E o que você plantou em 2024, que foi só brincadeira, que foi fazer de conta, que foi estar na ilusão e na fantasia da espiritualidade sem aplicação, sem prática, sem vivência, o que vai trazer? Como consequência, você vai receber o que você plantou para os próximos 20 anos.
Por isso que eu estou enfatizando que a vibração de 2024 é o começo de algo que vai perdurar por 20 anos. Eu estou enfatizando isso, porque é isto que vai acontecer. Se você não fizer nada, não dar passos verdadeiros, passos com qualidade, passos com coragem, determinação, prática, de você fazer isso acontecer na sua vida e você já começar a ver resultado, a ver transformação e mudança, se não fizer isso, não vai adiantar você sair correndo em 2025 para fazer. Não vai adiantar sair correndo. Porque você já botou fora muito tempo. Muito tempo. Entende? É 2024. Então, olhe para dentro de si e veja o que eu criei de ilusão, fantasia, ideia, conceito, preconceito em relação a determinadas coisas. A casamento, relacionamento, a trabalho, a dinheiro. Quais são as minhas crenças negativas? Crenças que geram um obstáculo na minha vida em relação a trabalho, a dinheiro, a amizade, a relacionamento, a família, a sociedade, a religião, a espiritualidade, o que é que eu criei, o que é que eu continuo carregando, o que é que eu continuo fazendo igual ao que a minha mãe fazia, igual ao que a minha família sempre fez, igual ao que os meus antepassados fizeram. Você tem que fazer essa reflexão, tem que fazer esta avaliação, esta autoanálise. E a partir disto, você então agora vai determinar por onde você começa a fazer o trabalho de transformação. É assim. Ou então, decida-se e diga para si mesmo: tudo isto é fantasia para mim. Eu quero é algo material. Então, vai trabalhar, vai fazer a sua parte material. Esquece essa história de espiritualidade, de meditações e coisas. Segue então dentro da religião que você nasceu, que você concorda, que você aceita. Seja simplesmente um simpatizador espírita, mas não diz nada de espiritualidade. Seja um praticante de auto-reiki só para si, então. Mas não vai fazer reiki nas outras pessoas se você não trabalhou-se, se você não se transformou em nada, se você não mudou nada. Se você não mudou nada. Passa ano, entra ano, você vem com a mesma conversa, com a mesma história. E ainda fica procurando mais e mais e mais justificativas para não fazer. Entende? Para não fazer. Aí é o familiar que não sei o quê, é o outro que não sei o quê, é o amigo, é não sei quem. Aí as situações vão engolindo e empurrando você. E hoje em dia, antigamente as pessoas diziam assim: ah, é o destino. Ah, porque o destino não sei o quê. Ah, porque o destino, papapá. Depois, e antes do destino, Deus quis. Ah, se veio é porque Deus quis. Ah, se isso aconteceu foi porque foi por vontade divina. É só você voltar no tempo que você vai lembrar disso. Tenho certeza que dentro da sua família era isso que era falado. Depois a conversa passou a ser o destino. Ah, o destino. Ah, porque o destino. São coisas do destino, né? Agora, sabe qual é a frase, qual é a palavra que está sendo utilizada? Só para estar bacana na nova era? Qual é a palavra que está sendo utilizada na atualidade? O universo. O universo. O universo. Sabe como é que é, né? O universo é que sabe o que é melhor para mim. Sabe como é que é, né? O universo muitas vezes nos prega peças. Sabe como é que é, né? Rapaz, mulher, abre esses olhos, sai dessa lua de ilusão e de fantasia. Toma vergonha na cara e para com essa história. Toma vergonha na cara e vai fazer as coisas. Assume que tu não quer aquilo, sai fora e vai fazer o que é importante tu fazer. Ou então, assume que você quer realmente essa questão e faz isso acontecer. Não tem essa conversa de que,
mas eu não tenho tempo. Isso é mentira que não tem tempo. Se alguém fica doente na família, eu tenho certeza que vai arrumar tempo para estar ali com aquela pessoa na beira da cama. Eu tenho certeza disso. Ah, mas, Marcos, nós também não vamos ser assim de deixar as pessoas, né? A gente tem que, é a família, a gente tem que ter compaixão. Sim, mas antes você não disse que não tinha tempo? Não tinha tempo para meditar, não tinha tempo para praticar, não tinha tempo para estudar, não tinha tempo para nada. Nada. Aí eu não vou participar porque eu não tenho tempo. Aí eu não vou porque eu não tenho tempo. Tá, mas é de graça? É, mas eu não tenho tempo. Agora o familiar ficou doente, agora tem tempo. Ué, como é que é isso? Então, nós temos que olhar para a nossa vida e ver que a própria situação que nós vivemos, as coisas que nós vivemos, mostram para nós o que é importante e o que não é. Então nós temos que assumir, é isto que é importante. Importante para mim é isto aqui. É a matéria, é o corpo físico, é comidinha na barriga, na boquinha, é o carro, é dinheiro na conta bancária. É isto que é importante para mim. Não estou dizendo que você vai ter que abdicar de tudo isso para seguir um caminho espiritual. Não é isto que está sendo falado. Não interprete desta maneira. Não distorça o que eu estou dizendo. Porque já teve muita gente ao longo do tempo, mesmo me conhecendo há 18 anos, há 15 anos, há 14 anos, que distorceram o que eu falei. Dizendo, tu faz porque tu não tem trabalho. Como que eu não tenho trabalho? Como que eu não tenho trabalho, cara? E teve gente que me jogou isso na cara. Tu não tem trabalho, então para ti é fácil fazer essas coisas aí. Mas eu tenho trabalho, eu tenho responsabilidade. Pronto, então eu não tenho. Entende? Isso é para a gente entender o que passa na cabeça das pessoas, dentro da mente das pessoas. E elas acham que estão certas no caminho espiritual que estão fazendo. E não estão. Porque elas não estão lá e nem estão cá. A vida material está um problema, está cheio de coisas para ser resolvidas. E não resolvem, porque se agarram na espiritualidade, achando que a espiritualidade é um lugar é uma zona de conforto, para trazer bem-estar, para relaxar. Passa a ser uma distração para o estresse da vida, para os obstáculos, para os desafios que a pessoa encontra na vida. É isso que ela usa. Isso é religião, pessoal. Isso não é espiritualidade. Não é. Então, Iemanjá, que é a mãe, que é aquela que nutre, é aquela que bota no colo, que dá o seio, o peito para o bebezinho, né, se alimentar, aquela que protege, aquela que é zelosa, como foi mostrado aqui, né, aquela que até ajuda você a ter sucesso, a ter uma vida boa, que está relacionado também com o número 6 da numerologia, bem-estar e conforto, familiar. Mas ela também é aquela mãe que chega, não, para aí, né? Vamos se mexer. Ela também às vezes vai dar um tapa no rabo, para ver se a criança ela acorda e para de ficar só mimimi, 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 choradeira e reclamação. Não é assim que são as coisas, né? Às vezes a mãe tem que tomar uma atitude. Então, ela vai tomar uma atitude. Vai tomar uma atitude. E você vê que são duas cartas que estão relacionadas com o tempo e estão relacionadas também com a água. Então, para 2024, também poderão haver coisas relacionadas com mar. Com mar. Poderá haver. Principalmente se está combinando o mar com ventos fortes. Principalmente. Tá? Para você que está aqui acompanhando esta live, né, e para você que está assistindo posteriormente esta live, eu trago esta novidade para você. Como eu vou estar no Funchal no dia 30 de novembro, né, 30 deste mês, quinta-feira, eu vou estar no Funchal na sexta-feira, dia 1 de dezembro, e vou estar no Funchal sábado, dia 2 de dezembro. Então, quinta e sexta-feira, eu vou estar fazendo atendimentos presenciais com tarô e cartas ciganas para quem quiser. Mas, né, para quem quiser.
Então, quem está a acompanhar esta live, está a assistir esta live, online, enviando o áudio da consulta, o valor de 50 euros fica por 20. Todos os anos eu sempre fiz tiragem para previsões para o ano seguinte. Todos os anos eu fiz isso, né? E o valor, se você lembra, era 45, acho que em algum momento lá eu fiz por 35, mas normalmente era 45 a 50 euros. Então, este ano eu estou fazendo esta oportunidade para quem está a acompanhar a live e para quem está assistindo posteriormente, né? Não está aqui neste momento presente na live em direto. Então, de 50 fica por 20 euros. É uma mesa real, onde eu vou abrir todas as cartas ciganas, se for cartas ciganas, tarô não. Aí tarô é uma cruz celta. Então ali eu vou fazer um geral e a pessoa ainda tem direito a fazer uma pergunta específica para o ano de 2024. Aí eu vou fazer a consulta, gravando e envio o áudio para a pessoa, depois ela ouvir quantas vezes ela quiser ao longo do ano, certo? Então, no geral, eu vou estar vendo amor, trabalho, finanças, saúde e a energia pessoal. E aí a pessoa manda junto, né, uma pergunta específica que ela queira, seja dentro da área do amor, do trabalho, da finança, da saúde, né, ou espiritualidade, obviamente, né, ela manda essa pergunta. Então, essa oferta de 50 euros por 20 euros, esse trabalho, online, neste caso aqui, porque é áudio, é até às 22 horas de segunda-feira, dia 20. A pessoa tem que entrar em contato comigo, enviar uma mensagem dizendo, olha, eu quero uma consulta via online, né? Que aí eu vou enviar o áudio para a pessoa. E todas as pessoas que fizerem a consulta por eu enviando o áudio da consulta para ela, vão receber as respostas antes do dia 30 de novembro. Certo? Todas as pessoas que entrarem em contato comigo vão receber as suas respostas em áudio antes do dia 30 de novembro. Agora, quem quiser consulta presencial, entre em contato comigo, faz a marcação do horário que quer, das 10 da manhã às 5 horas da tarde, porque aí o último horário é das 5 às 6. Porque às 19 horas eu tenho um outro trabalho que são as meditações. Né? No dia 30 eu tenho uma meditação, no dia 1 eu tenho uma meditação, certo? Que é à noite, às 19 horas. Então até às 18 encerra, terminou, não atendo mais ninguém. E não adianta a pessoa ir lá bater na porta e dizer, eu vim aqui por causa de uma consulta. Não. Tem que marcar e fazer o pagamento antecipado até o dia 20. Certo? Até o dia 20. No caso de consulta presencial, ao invés do valor ser 60 euros, é 30 euros a consulta. Tá? Só que aí, no caso, a pessoa pagou, fez a marcação e pagou, só lá no dia 30 que ela vai estar comigo presencialmente, lá no Hotel Orquídea, na sala de reunião, para fazer a sua consulta. Ou no dia 1 de dezembro também, que ela combinar comigo. O horário será 2 atendimentos pela manhã, das 10 ao meio-dia, e depois 5 atendimentos à tarde. Tá? Então começa o atendimento a 1 hora da tarde. O primeiro atendimento. 1, 2, 3, 4, 5 horas. Certo? Então, isso é o que eu queria trazer para vocês aqui como algo, né, para vocês aproveitarem ainda nesse período até dia 30 até dia 1 de dezembro, certo? As marcações são aqui pelo meu WhatsApp, você entra em contato comigo pelo WhatsApp, quem já tem, já sabe, né? Então, o pagamento é antecipado até o dia 20 de 11, de 60 euros por 30 euros a consulta presencial. Quem não quer consulta presencial e quiser a consulta por áudio que eu envie, então, até dia 20, segunda-feira, às 22 horas, paga o valor de 20 euros para receber a sua resposta antes do dia 30 de novembro. Certo?
Então era isso que eu queria trazer para vocês. Eu agradeço mesmo por esta grande oportunidade de estar aqui com vocês, de trazer essas informações que eu tenho certeza são importantíssimas para o trabalho que todo mundo está a realizar, né? São importantíssimas. Então, até uma próxima oportunidade e quem quiser, então, entre em contato comigo para consulta presencial no dia 30 de novembro ou na sexta-feira, dia 1º de dezembro, das 10 da manhã às 5 horas da tarde, sendo 2 horários pela manhã, 5 horários à tarde. Ou então, paga 20 euros para receber áudio gravado da sua consulta até o dia 30 de novembro. Certo? Muito obrigado, então. Namastê, bem-ajá, paz inverencial.